Olá, pessoal do sexto ano, professor Rodrigo, para a aula de matemática. Queria só dizer que, se desse tudo certo, amanhã nós vamos ter aula da OBMEP, uma aula preparatória para a OBMEP, também gravada. Essa OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Na aula de amanhã eu vou explicar o que é a Olimpíada, eu vou explicar como é que ela funciona, e eu vou passar questões para a gente já treinar para essa prova que é no final desse mês. E aí, gente, aí eu vou explicar o que, que acontece tudo bem direitinho. E aí, hoje, a ideia é ainda hoje, eu postar questões da UBNet para vocês já tentarem responder antes da aula. Tá certo? Então, se der tudo certo, ainda hoje, estarei postando questões essas da UBNet para vocês treinarem, beleza? Então, gente, hoje eu estou trazendo essa frase chamada motivação. Vocês já devem conhecer a palavra motivação. É aquele estímulo que você recebe, é aquela energia, é aquela força que você recebe para você executar uma certa atividade, né? Tem gente que se motiva de várias formas, com a palavra, tem gente que se motiva com dinheiro. Por exemplo, mas olha, limpa isso aqui para mim. Aí o cara diz, rapaz, não vou limpar não, que eu tô cansado. Pois eu te dou R$ 50 para tu limpar toda essa área. Aí o cara, aí ele foi motivado, aí ele tem um estímulo, algo que fez com que ele fosse executar essa tarefa. É claro que a motivação, ela é muito boa quando a gente recebe ela das pessoas, mas a gente tem que entender o seguinte, não podemos apenas esperar que as pessoas nos motivem. Nós precisamos nos motivar, exatamente. E essa motivação de si próprio, ela é muito importante. É mais importante do que a dos outros. Porque, às vezes, os outros não nos motivam. Melhor dizendo, muita gente, às vezes, desmotiva a gente, né? Então, é importante que você saiba se motivar. Então, a motivação, ela quebrando essa palavra, ela motiva e ação. Ou seja, você tem um motivo e você age. Porque você tem um motivo. A ação, a ação que diga assim, tipo, a ação é ir fazer aquilo. Por exemplo, qual é o teu motivo? Meu motivo é que eu quero passar de ano. Então, qual é a tua ação? Estudar, assistir a aula, fazer as atividades, né? Que isso você se estimula do tipo, eu preciso passar, eu preciso dar essa alegria para os meus pais, por exemplo. Isso pode ser a sua própria motivação. Ou você mesmo, assim, você quer mostrar para você como você consegue, né? Então, isso te motiva. E aí, do motivo, aí eu vou para a ação. Então, motivação. A ação, aí eu vou agir de alguma forma que faça eu cumprir com esses motivos que eu tenho, né? Tanto é que ele diz aqui, ó, motiva a ação. Estímulos que geram energia e atitude. Quer dizer, energia, força de vontade, animação para fazer aquela coisa, e atitude que é a ação propriamente dita. Eu vou lá e vou fazer. Gente, vamos começar aqui respondendo aqui nossa atividade que ficou da aula anterior, né? Então, vamos lá. Um grupo de 224 pessoas, em um grupo de 224 pessoas, então eu entendo que isso aqui é o inteiro, 224 pessoas é o inteiro, tá certo? Deixa eu só ver se meu áudio está saindo, só para ter certeza, que às vezes eu fico meio duvidoso. Já dei aula que o áudio não saiu. Então, 224 pessoas aqui em cima, ele é considerado um inteiro, que eu posso, por exemplo, representar com essa figura aqui, ó. Também tá mal feito demais. Então, vou representar aqui com essa figura, que eu vou considerar que essa figura seja o inteiro. Ou seja, essa figura seria as 224 pessoas. Porque o inteiro, gente, não é só um bolo inteiro, uma casa inteira. Não, pode ser um grupo de pessoas. Ou de coisas. Verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Nasceram na região nordeste, 1/8.
E o que seria um oitavo? Um oitavo é você pegar a coisa inteira, partir ela em 8 pedaços iguais. Partir ela em 8 pedaços iguais. Partir ela em 8 pedaços iguais. Que no caso, nosso inteiro é o quê? 224 pessoas. Portanto, se eu vou partir ela em 8 pedaços iguais, então eu vou pegar esse valor e vou dividir por 8. Né? Rodrigo, eu não fiz a figura. Eu só fiz dividir, correto? Tá corretíssimo. E o ideal é não fazer a figura. O ideal é só dividir. Entender que eu vou pegar 8 aqui, que é o denominador, significa que esse inteiro tem que ser cortado em 8 pedaços. Então, cortando aqui em 8 pedaços, vai dar exatamente 28 cada pedaço. Então, cada pedaço desse vai ter 28, cada um desses pedaços. E se você somar tudo, evidentemente que vai dar 224 pessoas. 28. Então, cada pedaço vai ter 28, só que dos 8 pedaços, se você olhar lá para a fração, você vai ver que ele só quer um desses pedaços. Ele só quer um desses pedaços. Portanto, se eu pegar só um desses pedaços, eu vou pegar apenas 28. Então, a nossa resposta é exatamente 28, porque ele só quer um desses pedaços. Agora, se ele quisesse 2, aí seria 2 vezes 28. Se ele quisesse 3, seria 3 vezes 28. E assim por diante. Ok? Muito cuidado na segunda questão, porque ele diz assim, ó, Mariana adora a água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos. Esse certo número de cocos que ela encomendou é o total de cocos que ela encomendou, né? Pelo entendimento que nós temos aqui para o aniversário dela. Então, ela encomendou um tanto de cocos para o aniversário dela. Esse tanto de cocos, que eu não sei quanto é, eu considero isso aqui o inteiro. É a coisa inteira. É o total desses cocos. Só que ela explica o seguinte, ó, foram consumidos 18 cocos, que correspondia a 1/4. Então, veja bem, que esses 18 cocos não é o inteiro. Então, eu não posso pegar os 18 cocos e dividir ele em 4 pedaços, não. Porque o 18 cocos não é o inteiro. Na verdade, o 18 cocos é apenas um pedaço de 4, que é 1/4. Então, é como se eu tivesse uma coisa, que são os cocos, que seria o inteiro, cortada em 4 pedaços, onde um desses pedaços é 18. Isso é 1/4. Então, ele diz que 18 cocos corresponde a 1/4 desse total de cocos. Portanto, se um pedaço é 18, nós entendemos que todos os demais pedaços é 18, porque fração tem que ser uma figura cortada em partes iguais. Então, o inteiro vai ser a soma desses 4 pedaços. Portanto, 4 vezes 18, que dá igual a 72. Então, a resposta, 72. Inclusive, combinando com esse 72 bem aqui, né, gente? Ó, aqui eu estou confirmando que esse é o resultado. Beleza? O orçamento da prefeitura de uma cidade prevê a verba mensal de 4 milhões e 500 mil reais para a educação. Repare que a verba mensal aqui de 4 milhões e 500 mil reais é o inteiro. E desse inteiro, desse montante, desse inteiro, 4/5 vão para o ensino fundamental. Qual é a verba destinada para o ensino fundamental? Para o ensino fundamental, são destinados 4/5 do inteiro. Então, eu tenho que pegar esse inteiro, que é o 4 milhões e 500 mil, e tenho que dividir ele em 5 pedaços iguais, que é 4/5. Repare que o denominador aqui é o 5. O denominador é o 5, significa que eu tenho que dividir ele em 5 pedaços. E agora eu não vou desenhar, eu vou apenas entender. Vou dividir aqui por 5. Que dá, cada pedaço que vai ter, vai ser 900 mil. Pronto, os 5 pedaços vão ter 900 mil. Desses 5 pedaços, aí eu vou para o numerador aqui em cima, que diz assim, ó, desses 5 pedaços eu só quero 4. E como eu sei que isso aqui é um pedaço de 5, meu entendimento aqui, que isso aqui seria
um quinto, um pedaço de 5. Só que a questão não quer só um pedaço, a questão quer 4. Portanto, 4 vezes 900 mil. Isso aqui vai ser igual a 3 milhões, multiplicando, né? E 600 mil. Resultado dessa questão. Olha aqui. O grande lance, gente, é saber quem é o inteiro da questão. É sempre muito importante saber quem é o inteiro. Quem é que está sendo considerado como inteiro. E esse inteiro não é um bolo inteiro, não é um caderno inteiro. É aquela coisa toda daquela questão. A coisa toda. Por exemplo, a sua sala de aula tem 8 alunos, então o inteiro da sua sala de aula é 8 alunos. Ah, mas lá, Rodrigo, no 7º ano tem 15 alunos. Então, o inteiro do 7º ano é 15 alunos. Uma fábrica produz N brinquedos para uma certa loja. Ó, quando ele diz produz esse N brinquedos, esse N aqui significa um valor que eu não sei quanto é. Então, esse N brinquedos aqui, eu já sei que eu já considero ele que é o inteiro, que é o total de brinquedos. Então, o grande lance para saber quem é o inteiro é você saber quem é o total daquilo que está sendo falado na figura. Na entrega, 75 brinquedos apresentavam algum defeito, correspondendo a 1/6 dos brinquedos. Então, olha aqui, ó. 75 correspondia a 1/6. Ou seja, o 75 não é o total de brinquedos. O 75 é um pedaço de 6. O 75 é apenas 1/6. Ou seja, o 75 é apenas um pedaço de onde eu tenho, na verdade, eu tenho 6 pedaços. Ah, Rodrigo, eu entendi. Então é só multiplicar 6 vezes 75. Muito bem. Exatamente isso. Para quem não entendeu, então você vai pegar o inteiro. Sempre tem que pegar o inteiro, dividir esse inteiro em 6 pedaços. E entendendo que um desses pedaços é 75, então você também entende que os demais pedaços são 75. Porque, obrigatoriamente, todos os pedaços de uma fração têm que ser do mesmo tamanho. Então, desses 75, o que seria o inteiro? O inteiro seria a soma de tudo isso, ou seja, 6 vezes 75. Só somar tudo. Então, vai dar 450 brinquedos. Muito bem? E aí, a nossa próxima questão, que diz assim, no ano passado, uma cidade registrou 1.450 acidentes de trânsito. Repare, 1.450 acidentes é o total de acidentes. Portanto, isso aqui é o inteiro. Em 18,25 sobre 25 desses acidentes, não havia vítimas. Ou seja, essa fração é que não havia vítimas. Então, vamos lá. Então, eu tenho que pegar o inteiro, que é 1.450 acidentes, e dividir em 25 pedaços iguais. 1.450 dividido em 25 pedaços iguais. Não compensa fazer uma figura aqui, né? Não compensa fazer uma figura aqui, porque essa figura, ela vai ficar muito grande. Então, aqui, cada pedaço vai ter 58. Ou seja, um pedaço de 25. Um pedaço de 25 vai ter 58. Só que desses 25, 18 pedaços não havia vítimas. Então eu tenho que pegar 18 vezes 58. Porque um pedaço não é 58. E aqui dos 25 pedaços, eu quero 18 aqui em cima, ó. Quero 18. Por isso que eu tenho que fazer 58 vezes 18, que dá exatamente 1.044. Porém, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Esses 1.044 é os acidentes que não haviam vítimas, porque nós usamos a fração que a própria questão diz assim, ó, em 18 sobre 25 desses acidentes, não havia vítimas. Então, não havia vítimas no 18 sobre 25. Então, esse resultado que eu consegui aqui é o resultado que não havia vítimas.
Porque eu usei a fração que ele falou que era a fração dos acidentes que não haviam vítimas. Só que, se você olhar para a pergunta da questão, você vai ver que a coisa é um pouco diferente. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, você não está ainda com a resposta. Porque o que você calculou foi os acidentes que não tiveram vítimas. Porém, a questão pede quantos foram os acidentes com vítimas. Então, qual é a minha lógica? O total de acidentes não foi 1.450? Então, se eu diminuir de 1.044, que foram os que não tinham vítimas, então o que sobrar vai ser os que tinham. Que no caso vai dar 406. Ou seja, existem 406 acidentes com vítimas. Por isso que 406 é a resposta dessa questão. Isso aqui foi uma grande pegadinha. A questão te deu uma informação, mas pediu pela outra. Eu te dei a informação dos acidentes que não tinham vítimas. Mas eu quero os acidentes que tinham vítimas. Beleza? Muito bem. Sétima questão, vamos entender em primeiro lugar que essa figura, mesmo ela estando cortada em pedaços pequenos, a figura toda é considerada um inteiro. A figura toda é considerada um inteiro. Então, na letra A, ele pergunta assim, ó, 1/2 da figura. 1/2 da figura é você cortar a figura em 2 pedaços iguais. Então, mesmo que ela já esteja cortada, eu posso cortar em 2 pedaços iguais. É só cortar aqui no meio, ó. Se eu cortar bem aqui, eu vou ter 2 pedaços iguais. Inclusive, se você notar, tem 9 quadradinhos de cada lado. Ou seja, está cortado em 2 pedaços iguais. Porque tem 9 quadradinhos de cada lado. Desses 2 pedaços, eu quero 1. Então, 1 seria pegar isso tudo aqui, ó. E no caso, eu pegaria 9 quadradinhos. Letra B. Corta a figura aí em 3 pedaços, mas eu só quero 2. Não vamos cortar a figura em 3 pedaços. Eu posso cortar aqui e aqui, ó. Cortar assim. E assim. Então, eu corto em 3 pedaços iguais. Só que desses 3 pedaços eu quero 2. Ou seja, eu vou pegar esse pedaço aqui de cima e esse pedaço aqui de baixo. Quantos quadradinhos dá? Então, aqui, deixa eu ver. 3, 6, 9, 12. Deu 12 quadradinhos nos 2 pedaços. Na C, eu tenho que cortar em 6 pedaços. Então, vamos cortar aqui em 6 pedaços. Aí, você tem que ver 6 pedaços iguais. Onde eu corto aqui para ter 6 pedaços iguais? Eu vou cortar aqui no meio. Vou cortar assim e vou cortar assim. Repare que eu vou ter 6 pedaços. Desses 6, na letra C, eu quero 5. Então, 1, 2, 3... 4 e 5. Então, cada pedaço tem 3, 3 vezes 5, 15. E, por fim, vou cortar a figura em 9 pedaços. Então, vou cortar assim. Assim. Aqui e aqui. Repare que cada pedaço ficou com 2 quadradinhos. Então, tá correto esse corte. Então, eu quero 4. 1, 2, 3, 4. Como eu peguei 4 pedaços, e 4 pedaços tem 2 quadradinhos, 4 vezes 2 dá 8. Ok, gente? Então, vamos lá. Aí você vai pausar, vai ajeitar o seu, claro, né? Você tem que fazer isso. Não tem como eu ficar parando aqui e esperando que você faça, né? Não tem cabimento isso. Gente, agora a gente vai comparar frações. O que seria comparar frações? Comparar frações seria dizer quem é a maior fração e quem é a menor fração. Então, nós temos um exemplo aqui de uma pizza que foi cortada em 5 pedaços. Repare na figura, em todas as figuras que você está vendo aqui, que elas estão cortadas em 5 pedaços. Vamos fazer a fração, na letra A, represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Por exemplo, na primeira pizza,
Ela foi cortada em 5 pedaços e restou 1 pedaço. Na segunda, foi também em 5 pedaços, restou 2. Aqui foi cortado em 5 pedaços, ficaram 3. Aqui foi cortado em 5 pedaços, mas tem ainda 4 pedaços. Aqui foi cortado em 5 pedaços, permanece os 5 pedaços. E se permanece os 5 pedaços, é porque aqui eu tenho um inteiro. Eu tenho uma pizza inteira, né? Nós já vimos isso. Quando esses dois números são iguais, é porque a coisa foi inteira. Muito bem. Letra B. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Então, vamos ver quem é a menor. Tá claramente, até pela figura dá para ver que 1/5 é menor. Aí depois vem o 2/5, é maior já, dá para ver, na figura dá para ver. Ah, Rodrigo, é fácil, né? Aí deixa eu lhe explicar por que tá fácil ver. Por que tá fácil? Isso aqui é maior. Gente, o maior que é só você botar o lado aberto para o maior, tá? Então, esse aqui é maior do que esse. 3/5 é maior e 2/5 é maior. Gente, por que foi fácil descobrir quem era a menor fração e quem era a maior fração? Por que foi fácil? Porque essa pizza está cortada em pedaços iguais. Repare que todas as pizzas estão cortadas em 5 pedaços. Isso significa, gente, que todos os pedaços são do mesmo tamanho. Então é lógico. Vamos lá. Eu compro uma pizza para mim e você compra uma pizza para você. E aí, está cortada em 4 pedaços do mesmo tamanho. Nós compramos a pizza igual, do mesmo tamanho, cortada em 4 pedaços do mesmo tamanho. Só que você comeu um pedaço e eu comi 3. É lógico que eu comi mais do que você. Isso é fácil de descobrir porque eles estão cortados em pedaços iguais. Então, ó, se duas frações têm o mesmo denominador, que é esse número de baixo, a menor é aquela que apresenta o menor numerador, ou seja, o numerador, que é o número de cima, é que vai definir quem é o maior e quem é o menor. Claro, eles estão cortados na mesma quantidade. Agora, diferente seria um caso como esse, onde as pizzas fossem cortadas em tamanhos diferentes. Então, vamos supor, essa pizza da A foi cortada só em 2 pedaços. Ou seja, esse pedaço aqui, que é 1/2, você vê pela figura que ele é claramente maior do que um pedaço dessa figura aqui. 1/3. Ele é claramente maior. Então, você nota o seguinte, que se as pizzas, se as figuras não estiverem em pedaços iguais, fica difícil, fica um pouco mais difícil você saber quem comeu mais. Aí você diz assim, olha, vamos supor que a minha pizza é a A. Aqui é a minha. Pizza A. Aqui é a sua, pizza B. Aqui é a sua. Aí você diz assim, eu digo assim, eu comi um pedaço de pizza. Aí você diz, eu comi um pedaço de pizza. Quem comeu mais? Aí, então foi igual, porque cada um de nós comeu um pedaço de pizza. Não, foi igual não. Não foi igual porque o meu pedaço, 1/2, é maior do que o seu pedaço. Então, o grande lance que nós temos aqui é que as pizzas estão cortadas em pedaços iguais. Aí fica fácil a gente perceber quem é o menor e quem é o maior, porque basta eu olhar para o numerador. Agora, também não é difícil a gente perceber quando a gente compara apenas um pedaço de uma figura que foi cortada em pedaços diferentes. Se eu comparar só um pedaço, por exemplo, é claro que 1/3, deixa eu mudar a cor da caneta para diferenciar essa explicação. Ó, 1/3 aqui, esse pedaço aqui, é claro que esse pedaço é maior do que 1/8. Claro que é maior. Por que, Rodrigo? Ora, porque 1/3, 3 pedaços, foi cortado em 3 pedaços. E 1/8 foi cortado em 8 pedaços. É claro que o pedaço fica menor. É claro que o pedaço fica menor, porque ele tinha 8 pedaços. Olha, eu peguei essa figura aqui e cortei em 2 pedaços. Eu pego a mesma figura e vou cortar em 4 pedaços.
é lógico que esse pedaço aqui ficou menor do que esse. Ou seja, é também fácil, o que eu quero lhe mostrar aqui agora, é que é fácil comparar um pedaço de uma figura. Quando você tem apenas um pedaço da figura, dá para você comparar e saber bem tranquilo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Pensa aqui no 1/5 e pensa aqui no 1/12. Quem é o maior dessas duas frações? Quem é o maior dessas duas frações? Veja, a mesma figura cortada em 5 pedaços, a mesma figura cortada em 12 pedaços. É lógico que 12 pedaços vai trazer um pedaço menor. Então, um pedaço de 12, é claro que é menor que um pedaço de 5. Porque eu só cortei em 5 partes. Quanto mais partes eu corto, menor o pedaço fica. Tá aqui o exemplo aqui em cima, ó. Aqui eu cortei em 2 pedaços, aqui eu cortei em 3, em 4, em 6, em 8. Repare que o 8, o pedaço ficou menor. Aqui o 8, aqui o pedaço ficou menor. Então, aqui, ó, primeira coisa, é fácil comparar quando as figuras são cortadas na mesma quantidade. Isso é fácil? Você está vendo aí. É muito fácil. Né? É só você olhar e observar os pedaços. Já que cortado em pedaços iguais, os pedaços todos são do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, sobrou aqui 2, sobrou aqui 4, é claro que o 4, ele é maior do que 2. Agora, outra situação fácil é você comparar apenas um pedaço. É só você olhar o denominador aqui embaixo e perceber em quantos pedaços a figura for cortada. Quanto maior ela for cortada, menor o pedaço vai ficar. Agora nós temos a situação difícil. Quando você compara, você não tem isso, os pedaços não são iguais, e você considera mais de um pedaço, como esse caso aqui. Ó, agora fica mais difícil de saber se 2/4 ele é maior do que 5/10. Fica mais difícil. Por quê? Porque você não está pegando só um pedaço de cada um, porque realmente um pedaço de 4, um pedaço, ele é maior do que um pedaço de 10. Claro que é maior, um pedaço de cada um. Agora, se for mais de um pedaço, aí, colega, por enquanto eu não vou te explicar como saber isso. Por enquanto, aqui vocês podem perceber apenas pela figura. Então, se vocês olharem aqui, todas essas figuras são todas iguais, mesmo cortadas em pedaços diferentes. Então, aqui foi cortado em 2 pedaços e só foi pego um. Repare que isso aqui é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse. A diferença apenas é a quantidade de pedaços de cada um. Então, nessa fração aqui, eu só precisei de um dos pedaços, mas nessa aqui eu precisei de 4 para eles ficarem iguais. Mas, Rodrigo, quer dizer que 1/2 é igual a 4/8? Isso aí é esquisito. Mas, colega, matemática não é aparência, não. Matemática é valor. É valor. 1/2 tem o mesmo valor que 4/8. E a figura prova isso. A figura está aqui para provar isso, como eles são iguais. Ou você acha que 5 mais 3 é parecido com 8? É parecido nada a ver. Porque matemática não é aparência, nós não estamos nem aqui em desfile de moda para olhar a aparência. Nós estamos aqui em matemática. Aqui, igual é ter o mesmo valor. É você ter 5 notas de R$2 e eu ter uma nota de 10. Não importa, tem o mesmo valor. Então, aqui eu considero que eles são iguais. Tá certo, gente? Então, dada essa explicação, exercíciozinho aqui de casa, eu vou postar essa imagem do exercício lá no grupo. E, se Deus quiser, amanhã a gente vai ter aula da OBMAP, para a gente já entender o que é essa OBMAP, para a gente já treinar um pouco para essa prova, tá
tá certo? Então, assim, tá encerrada a aula e até a próxima, se Deus quiser.